Senhor nos traz avante a sua palavra. Os dois discípulos a caminho de Emaús, Evangelho por Lucas. Glória a Jesus. Capítulo 24. Verso 13. Lucas 24, verso 13 em diante. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão só até aqui. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor.
este ponto da palavra é bastante conhecido de todos nós, pois havia uma promessa do Senhor Jesus para os seus discípulos, para aqueles que conviviam com Ele. Eles sabiam que o Senhor Jesus precisaria passar pela morte de cruz, por todo aquele sofrimento que a Irmandade conhece, mas que Ele, ao terceiro dia, venceria a força da morte, como já havia vencido o pecado, precisaria vencer também a morte, e ao terceiro dia ressuscitaria. E as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Está escrito neste livro santo: passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que o Senhor planejou na vida de todos nós, a palavra de Deus fala que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Tudo que o Senhor traçou, determinou, ninguém muda o plano de Deus. E nesta manhã Deus manda esta palavra dizendo para todos nós: você já alcançou muitas vitórias, o Senhor já te alegrou muitas vezes, já te tirou de situações difíceis. Quantas vezes que nós achávamos que não íamos conseguir atravessar aquela etapa difícil, mas o Senhor nos ajudou e chegamos até aqui. Temos muito motivo para glorificar a Deus. Na prateleira das nossas vitórias tem muita coisa que o Senhor já fez para nós, mas ainda tem muita coisa para Deus fazer, tem muita promessa para Deus cumprir. Então nesta manhã o Senhor manda esta palavra: as promessas de Deus estão de pé na nossa vida, tudo ao seu tempo se cumprirá. Para um é de uma maneira, para outro de outra maneira. Não existe uma obra igual a outra. Todas as nossas histórias são diferentes. Pode ter vários filhos de uma mesma casa. Na vida de cada um deles é uma história diferente. Um costureiro famoso, ele não faz 2 vestidos iguais, senão ele perde a sua clientela. Tem que ser um desenho exclusivo. Ele cobra muito caro, mas é exclusivo. Um arquiteto famoso não faz 2 casas iguais. São projetos exclusivos para aquele que o contrata e paga bem por isso. Um pintor famoso de quadro não faz 2 quadros iguais. Um escultor não faz 2 esculturas iguais. São obras diferentes, autênticas. Assim é na vida de todos nós. É uma obra diferente da outra, mas em todas está a assinatura do nosso Deus. Então não te compare com o teu irmão, não baseie a tua vida com aquele que está ao teu redor, porque a obra de Deus na tua vida vai ser diferente de tudo. Mas o Senhor manda esta palavra: o escultor que está aqui, o artífice, o arquiteto, o autor e consumador da nossa fé, anuncia aqui nesta manhã: Ele vai continuar trabalhando na nossa vida.
Nós conhecemos pela história, pela cultura até de outras nações, que pintores famosos não conseguiram completar a sua obra porque morreram. Outros começam uma construção e a empresa teve algum contratempo e parou a obra na metade. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele não morre, Ele não dorme nem tosqueneja. O que Ele começa, Ele vai até o fim. Então, nesta manhã, Deus manda este recadinho para todos nós. O que o Senhor começou a fazer na tua vida, vai até o fim. Glória ao nome santo do Senhor. Teve um escultor que fez uma escultura de um homem lá na Itália. A obra foi tão perfeita que, quando ele acabou, ele olhou para aquela obra, na língua italiana, ele disse: "Parla". Está tão perfeita essa escultura que só falta falar. Fala, mas a escultura não falou. Glória a Jesus. Aleluia. Mas nós, obras da mão de Deus, a nossa boca se abrirá para glorificar o seu nome. Estes microfones serão feitos filas de servas e servos de Deus para glorificar o seu nome. Então é a palavra que Deus nos revelou aqui nesta manhã. A palavra cumpriu, o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Para aquelas discípulas que acordaram cedo, compraram aromas, perfumes, para ungir o corpo do Senhor. Foi de uma forma, chegaram lá, o corpo não estava lá, a pedra revolvida, um anjo que carinhosamente deu atenção para elas. Ele não está aqui, já ressuscitou. Para Maria Madalena, apareceu lá no jardim. Ela pensava que era o jardineiro, o hortelão. Ela não conheceu que era o Senhor Jesus. Senhor, o Senhor viu aí aquele homem, aquele Jesus? Sabe onde o puseram? Se ele ressuscitou ou se roubaram o seu corpo? Sabe, meu Senhor, o jardineiro, o hortelão, você viu alguma coisa por aqui? A sepultura dele era aqui perto. E a resposta dele foi esta: Maria. Era o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. 2 discípulos correram lá no sepulcro, não acreditaram muito nas mulheres. Pedro e João correram lá. O anjo estava lá de novo, o lençol, mas o Senhor não estava lá. Eles estavam trancados em algum ambiente, em alguma sala, alguma casa, com medo dos soldados romanos, que ainda aquela estupidez, aquele movimento contra a obra de Deus estava fervendo ainda. Então eles estavam trancados, orando. E ele não bateu na porta. Aleluia, não pulou a janela. Entrou entre eles sem abrir a porta e sem pular a janela. E disse: paz seja convosco. Glória a Jesus. Hoje Deus vai colocar paz no nosso coração por esta palavra. Deus sabe que cada um está passando. Irmãos, Jerusalém estava alvoroçada. Irmãos, quem amava as coisas de Deus estava muito triste com tudo que aconteceu. Quem era contra lá,
quem apoiava aquele movimento contra os discípulos, contra o Senhor Jesus. Então, a cidade estava em grande movimento. E precisava, naquele momento, de que aqueles discípulos trancados num quarto, numa sala, fossem revestidos de paz. E tem alguém passando por uma fase de tormento na tua vida. Aconteceu muita coisa. Muitos espíritos se levantaram. Você está assustado. Não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que vai ser da minha casa, não sei o que vai ser de 2023. Glória a Jesus. E nesta manhã, não é Jesus em pessoa, em carne e osso, fisicamente entre nós, mas o Espírito Santo anuncia para todos nós: haja paz no teu coração. Paz seja em vós. Haja paz na tua casa, haja paz na tua família, haja paz no teu trabalho, haja paz na tua mente, no teu coração. O mesmo Jesus que entrou naquele quarto hoje está anunciando para todos nós: haja paz no teu coração. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. O Senhor guardará tu e a tua casa. Como disse o profeta Isaías: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. É natural a nossa insegurança, o nosso medo, não sabemos o que será de nós nos dias vindouros. Quem tem responsabilidade, quem tem preocupação, é natural, irmãos. Aleluia. Mas hoje o Senhor coloca paz no nosso coração. O dia de amanhã está na mão de Deus. Ele cuidará de todos nós. Está escrito neste livro santo: ainda que a mãe se esqueça de amamentar o seu filho, que é uma coisa praticamente impossível de acontecer, né? Só se esta mãe tiver alguma dificuldade na sua mente, mas é muito, até o instinto materno, né, irmãos? É muito difícil uma mãe se esquecer de amamentar o filho. Mas está escrito aqui na palavra: ainda que uma mãe se esquecer de amamentar o seu filho, o Senhor não esquece de nenhum de nós. Também está escrito neste livro que o Senhor se inclina para olhar para os moradores da terra. Nesta manhã o Senhor está inclinado aqui no Brás. Os olhos do Senhor estão contemplando este grande país, até outras nações, casa por casa, família por família. Aleluia. E Ele anuncia para todos nós: o nosso futuro está na mão de Deus. Então o Senhor Jesus apareceu para estas mulheres, para aqueles que estavam trancados com medo. E esses dois aqui estavam lá no centro da cidade, estavam lá na praça em Jerusalém. Achavam que o Senhor Jesus ia vir em cima de um cavalo, triunfante, glorioso. Estou ressuscitado, agora eu sou o rei dos judeus, agora chegou o tempo da graça. Pensa, esses dois estavam lá esperando uma aparição humana, uma exibição carnal, e ficaram lá até escurecer o dia. Não apareceu. Vamos embora. Terceiro dia, o dia está declinando. Vamos embora. Nós moramos longe. Vamos embora, tristes. Pegaram a estrada.
cabeça baixa. Aleluia. Decepcionados, dando como por enterradas as promessas de Deus, e tristes. Mas alguém se colocou no meio dos dois, alcançou eles no passo que eles iam. Que palavras são essas que arrazoais entre vós? Por que estáis tristes? O que vocês têm? Não conheceram no primeiro momento. Você é peregrino, forasteiro aqui em Jerusalém, não sabe tudo o que aconteceu nesses dias? O que aconteceu? O Senhor sabe tudo, irmãos, mas Ele gosta de ouvir a nossa oração. Alguém fala, mas o Senhor conhece a minha vida, por que eu tenho que orar? É porque o Senhor quer ouvir a tua oração. Que coisa que aconteceu? Quais foram os fatos que ocorreram aqui? E eles foram contando, foram falando, abrindo o coração, puseram para fora toda a mágoa, toda a tristeza. Aí o Senhor Jesus começou a falar, irmãos. E é gostoso quando o Senhor começa a falar. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Nós já oramos, já entregamos diante de Deus os nossos pedidos, às vezes até alguma coisa que nós não entendemos, gostaríamos que fosse diferente, não queria ter passado por isso, não gostaria de ver meu filho estar desse jeito, a minha casa desta forma. E a gente abre o coração para o Senhor, derrama aos pés dele todas as nossas ansiedades, as nossas inseguranças. Mas quando acaba a nossa reclamação, a nossa oração, é a hora do Senhor falar. E é o que Ele está fazendo aqui nesta manhã. O Senhor nos anuncia, eu ouvi a tua oração, as tuas dúvidas, as tuas incertezas, como está escrito num dos salmos, que o Senhor nos responderá. Perguntarei e o Senhor me responderá. Nesta manhã Deus manda esta palavra, ninguém vai ficar sem resposta. O que hoje na tua vida é pergunta, é interrogação, muito em breve terá respostas. Você vai passar a entender o porquê de muita coisa na tua vida. Então o Senhor Jesus começou a falar, como está falando com nós aqui nesta manhã. E o coração deles ardia, irmãos. Eles ainda não sabiam que era o Senhor Jesus. Mas aquelas palavras com firmeza, com amor, com virtude, já foi invadindo o coração, irmãos. Você está sentindo a presença de Deus aí? O teu coração está ardendo. Isso aqui não é um discurso preparado. Aleluia, isso aqui é a palavra vinda de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Está fervendo o teu coração, é o Senhor falando com a tua alma. Glória a Jesus. Eu te conheço, eu sei o que você está passando, eu sei como está a tua casa, como está a tua vida. A noite escureceu, quando escurece parece que uma tristeza aumenta no nosso coração, mas está aqui a estrela da manhã, o Senhor Jesus. Anuncia para todos nós, o choro pode durar a noite inteira, a alegria vem pela manhã. E aquelas palavras consolavam aqueles corações, mas não falou quem Ele é. Chegou lá
na estrada. O Senhor Jesus tinha que ir para um lado, fez menção que daria sequência na estrada. Aqueles homens então, aqueles 2 discípulos com o coração fervendo, aquela conversa fez bem para eles. Fica com nós, o dia já declinou, já escureceu, vamos lá em casa, come pão com nós. Se quiser pousar ali também, nós damos um jeitinho. Vamos lá para casa, vamos lá para casa. E nesta manhã o Senhor pergunta para todos nós: você me convida para ir na tua casa? Glória a Jesus. Posso lá visitar a tua família? Glória ao nome do Senhor. O Senhor vai entrar na casa de alguém aqui nesta manhã. É nesta manhã, Deus vai fazer alguma obra em alguma casa. Glória ao nome do Senhor. Entrou, dá licença, educado, respeitador, colocaram o pão ali na mesa. Na hora que colocaram o pão na mesa, ele se prontificou, tomou a iniciativa, que era um gesto que ele estava acostumado a fazer e que os discípulos conheciam. Ele levantou, se aproximou do pão, deu graça e partiu. Aquele gesto era tão conhecido deles, que no gesto eles conheceram que era o Senhor Jesus. Um olhou para o outro: é o Senhor, é o Senhor. A hora que foram, cadê ele? Não estava mais. Era o Senhor, era o Senhor. Glória a Jesus. Ficaram tão felizes que nem se deram conta que já estava de noite. Pegaram o caminho de volta. Vamos lá, vamos anunciar, vamos contar para os nossos companheiros, vamos contar para os outros discípulos que o Senhor Jesus apareceu para nós. Então é esta palavra que Deus nos manda nesta manhã. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a maneira e tudo tem o lugar certo. Para alguns foi lá no sepulcro, para Maria foi no jardim, para outros foi no quarto, mas para outros foi lá na estrada. As mulheres foi cedinho, outros foi durante o dia, e para estes 2 foi de noite, no final do dia. Então nesta manhã Deus manda esta palavra. Tudo tem a maneira certa, o tempo certo, mas o Senhor promete para todos nós que não se esquecerá de nenhum de nós. Haja paz no teu coração. Assim como aqueles 2 discípulos que estavam tristes, voltaram correndo. A viagem de ida foi de tristeza, mas a viagem de volta, na mesma noite, eles voltaram correndo, pulando, saltitando de alegria, porque o Senhor apareceu na vida deles. Para encerrar esta palavra, o Senhor anuncia para todos nós: a tua estrada está com lágrimas, o teu caminho está com tristeza, com perguntas, com questionamentos, mas o Senhor te diz: a tua viagem vai ser de alegria. O Senhor aparecerá nos nossos caminhos e teremos motivo de glorificar o seu nome. Deus seja sempre louvado.